paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem neste momento aí que estamos passando, mas nós cremos num Deus, que nos dá livramento, que nos livra e que nos guarda de todas as coisas. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando neste momento tão complicado que o mundo está passando. Fica aqui o meu abraço para todos os irmãos da Igreja Cristo Liberta. Fica aqui desde já meu agradecimento também nesse vídeo para todos os irmãos da Igreja Cristo Liberta e aqueles que têm colaborado também, Embora nós estejamos aí sem os cultos, mas o evangelismo não parou. Temos feito vários trabalhos, E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, tem levantado os irmãos da Igreja Cristo Liberta para estar nos dando esse apoio, está nos dando esse incentivo em socorrer aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, nessa etapa aí da vida, tá bom? Então desde já quero agradecer cada um que colaborou, com uma cesta básica, com uma roupa, com um sapato, com um alimento, e aqueles que oram, Tem muitos que neste momento também não têm condições, e eu entendo que até gostariam de estar ajudando esta obra, mas também estão passando por dificuldade, e outros que também têm ali nas suas limitações para poder ficar suprindo as suas próprias necessidades. E esses, apesar de não ter colaborado com esses objetos e ingredientes que eu falei, eles têm sim orado. Eu já falei no nosso grupo de evangelismo, para ninguém se sentir constrangido pelo fato de não ter no momento doado alguma coisa, seja em questões financeiras ou em questões alimentícias, não se sentir constrangido porque a gente sabe, e Deus sabe, do momento que cada um está vivendo na situação financeira. Tudo bem? Então quero aqui dar os meus agradecimentos, jogo de início, a todos os irmãos da Igreja Cristo Liberta, tá bom? E aqueles parceiros também de outras igrejas que têm nos ajudado, Tem pessoas que têm me procurado de outras igrejas e também pessoas, que veem o nosso trabalho e pegam o nosso contato e vêm nos ajudar, tá? A palavra que eu venho deixar aqui para os irmãos se encontra no livro de Lucas. Vamos para a palavra? Lucas, capítulo 3 e versículo 23, tá? Que diz assim: E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melquiel, e Melquiel de Janai, e Janai de José. Só até aqui. Mas eu queria focar mais mesmo no início do versículo. Eu li o versículo todo, mas li até o 24, mas só o 23, só focar nesse início que diz: E o mesmo Jesus começava a ser de 30 anos. Tá? Nessa mensagem que eu quero deixar como título dela o seu propósito irá requerer um tempo de preparação. Tá? O propósito que Deus tem na sua vida irá requerer um tempo de preparação. Ninguém nasce qualificado. Todos no seu percurso vão se tornando qualificados. Veja a história de Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés era quase de 40 anos já, quando ele começou a aprender a sabedoria dos egípcios. E depois Moisés teve que fugir. E quando ele foge, ele vai parar em locais no qual ele vai ter uns grandes aprendizados, uns grandes preparos. E depois, quando Moisés, a palavra fala que ele já está com 80 anos, aí ele volta para ser um general do povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Ele já volta preparado para assumir o cargo que Deus lhe confiou. Então, todo o propósito de Deus na nossa vida irá requerer um tempo de preparo. O próprio Jesus, como nós lemos aqui,
Ele teve seu tempo de preparo. Jesus teve 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos e meio. Vou repetir. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. E aqui vai um ensinamento que hoje em dia nós vemos pessoas, irmãos, se preparando 3 anos e meio para um ministério de 30 anos. Está fazendo o oposto. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos e meio. E as pessoas hoje em dia elas querem se preparar 3 anos e meio para um ministério de 30 anos. Então, temos que ter um tempo de preparo. Olha só, o próprio apóstolo Paulo, na vida que ele levava, naquilo que ele acreditava, na religião, ele se preparou, ele se dedicou a vida dele todinha. Na palavra de Deus vai dizer que, em Filipenses capítulo 3, do 4 ao 6, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha o que ele vai dizer. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele teve todo um preparo naquilo que ele acreditava sobre religião. Ele foi estudar várias línguas. E quando ele se converte ao Evangelho, ele também foi se preparar aos pés de um homem chamado Gamaliel, um doutor, um mestre da lei que conhecia tudo. Então, como eu disse que esse tema que eu trouxe aqui, que é chamado, que todo o desígnio que Deus tem para a nossa vida irá requerer um tempo de preparação. Então, todo o propósito que Deus tem na tua vida tem que ter esse tempo de preparação. Então, é um tempo que nós temos agora que se preparar. Neste momento que estamos vivendo, nesses momentos que estamos passando, temos que nos preparar para que quando voltarmos como os melhores líderes, voltarmos como os melhores crentes, voltarmos mais preparados para assumir outras responsabilidades que requer um preparo. Então, é um tempo de preparação, eu vejo dessa forma, que nós estamos vivendo. Todo mundo acha que nesse tempo está tendo suas experiências com Deus, e cada um, Deus tem falado algo no seu coração. Mas eu, focando nessa mensagem e nesse tema, eu vejo que o tempo que está sendo parado desde quando começou é um tempo de preparação para nós sermos melhores líderes, para nós sermos melhores como pessoas, para nós sermos melhores como igreja. Tudo isso requer um preparo. Todos os homens de Deus tiveram seus preparos. Os próprios discípulos andaram com Jesus e Jesus ensinava, abria-lhes a palavra, preparando eles para depois enviar. Então Jesus preparou os seus discípulos e depois enviou. Então, nesse momento é um tempo de preparação para nós. Eu vejo assim, dessa forma. E que nós íamos focar na palavra do Senhor, que é o melhor preparo para as nossas vidas. Amém? Que nós viemos focar nas palavras de Jesus, meditar na palavra de dia e de noite, orar e realmente descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, porque o Senhor revela para nós o propósito que estamos vivendo no tempo, para Ele poder nos usar. Então fiquem com essa mensagem, tá? Seu propósito irá requerer um tempo de preparação, tá bom? O teu propósito irá requerer um tempo de preparação. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.